Vamos agora, depois de um tempão, porque a última vez que a gente conversou sobre parte especial foi aí antes da Copa do Mundo, né? A gente vai hoje fazer então uma revisão de parte especial, revendo aí os principais temas. A Bim tá até com saudade de você, não lembro quando foi a última vez que eu te vi dentro de uma sala de aula, né? Que você é tão vagabundo, você não apareceu mais para trabalhar aqui, né? Né, Abim? O Abim, ele tem vezes, tinha uma época aqui que tava tendo aula da Polícia Federal de manhã, né, Abim? Daí lembra, primeiro que tinha dia que ele não aparecia aqui, né? E tinha dia que ele aparecia direto da gandaia, né? E daí não adianta você fazer assim. Quem conhece o Abim não consegue comprar outra imagem dele, né? Então, blasfêmia, né? E você não pode nem falar que isso é difamação, Abim, porque eu estou falando isso com a intenção de dar um exemplo, de mostrar como você é querido por nós, né? Bem querido. Pessoal, vamos lá então. Dentro dessa tua prova aqui, dentro daquelas tendências que a gente já viu, a gente tem, na verdade, 3 temas aqui que são bastante importantes. A gente falou lá dos crimes contra a vida, nós falamos lá dos crimes patrimoniais e nós falamos também dos crimes sexuais como sendo os principais temas que são cobrados na prova de primeira fase. Então agora vamos fazer rapidamente uma revisão dos crimes contra a vida para começar. Vamos começar trabalhando então com o crime de homicídio. Em relação ao crime de homicídio, o que nós vamos perceber aqui? Vamos lembrar que nós vamos ter o homicídio doloso. O homicídio doloso é aquele homicídio em que você tem a intenção de matar. Só que aí você vai ter a intenção de matar ou você assume o risco de matar alguém. Qual é o detalhe? Se eu quero matar e consigo matar, o homicídio vai ser considerado consumado. Agora, se eu quero matar e não consigo matar por circunstâncias alheias à minha vontade, nós vamos ter aqui o homicídio tentado. Só que o ponto importante aqui, na verdade, nem é o homicídio doloso, e sim o homicídio culposo. Por que o homicídio culposo vai ser importante para você? Porque no homicídio culposo, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter um descuido e esse descuido vai acabar levando à morte de alguém. Eu chamo de descuido a imprudência, a negligência, a imperícia. Então você vai ter um descuido que acaba causando a morte de alguém. Quais são os pontos importantes? O ponto importante aqui é que nós vamos ter, em primeiro lugar, o homicídio culposo de trânsito. No homicídio culposo de trânsito, o que nós precisamos lembrar? Para ele caracterizar, você vai ter um descuido que é cometido na direção de veículo automotor. O homicídio culposo de trânsito, então, ele é um crime que está previsto no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro. E a grande diferença do artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro é que ele tem uma pena um pouquinho mais elevada do que o homicídio culposo do Código Penal. O homicídio culposo de trânsito tem uma pena de 2 a 4 anos. Então, quando você mata alguém culposamente, ou seja, por descuido, na direção de veículo automotor, você vai ter o homicídio culposo de trânsito. Pontos importantes. Primeiro ponto importante. E se eu mato alguém porque deixei o carro em ponto morto? E esse carro em ponto morto acabou descendo uma ladeira e atropelando alguém. E eu não estava dirigindo. Eu vou responder por homicídio culposo de trânsito? Não, porque você tem que estar na direção do veículo. Por outro lado, você tem que lembrar também que se você estiver dirigindo algum objeto que não seja um veículo automotor, como uma bicicleta, também não falaremos em homicídio culposo de trânsito. Quando você não tem a morte culposamente causada na direção de veículo automotor, mas sim por outros meios, nós vamos ter o homicídio culposo do Código Penal. Então, como se pode perceber, primeiro você pergunta, você visualiza um descuido. Você viu que o descuido causou a morte de alguém. A primeira pergunta era, estava na direção de veículo automotor? Se a tua resposta for não, aí você vai falar, então tá bom, não é homicídio culposo, vai ser homicídio, não é o culposo de trânsito, vai ser homicídio culposo do Código Penal. Então nós vimos que, por exemplo, no 24º exame, caiu a questão do homem que estava limpando uma arma, essa arma acidentalmente efetuou um disparo e matou o vizinho. Qual o crime praticado por esse homem? Não é homicídio culposo de trânsito, é homicídio culposo. Ok? Outro ponto importante aqui dentro do homicídio culposo. É importante a gente lembrar que no homicídio culposo cabe o perdão judicial.
O que acontece no perdão judicial? Ora, no perdão judicial você precisa lembrar o seguinte, o Abim confessou aqui em aula, para quem não lembra, ele já foi corno. Quando você foi corno, Abim, você perdoou? Você perdoou? Não, ele perdoou, mas Abim, o perdão apagou o chifre? Não. A mesma coisa acontece no perdão judicial, porque, atenção, se, por exemplo, eu estou dirigindo uma bicicleta, derrubo e mato meu filho, culposamente derrubei e matei meu filho. O que você percebe nesse caso? As consequências do fato são tão graves para mim que a pena se torna desnecessária. Só que o grande ponto é o seguinte, cabe o perdão judicial quando as consequências do crime se tornam tão graves que a pena se torna desnecessária? Cabe o perdão. Mas o grande ponto aqui é, o perdão vai tornar a conduta atípica? Não. Lembra do chifre do Abim. O Abim levou o chifre, ele perdoou. O chifre continua, mas ele não puniu a pessoa. A mesma coisa acontece aqui. Quando você tem o perdão judicial, o crime continua. Você tem um crime, mas você não vai punir. Então vai ter crime, a conduta é típica, antijurídica e culpável, mas você não vai ter a punição pelo fato. Ok? O outro ponto importante aqui é o crime de participação em suicídio. O que vai acontecer nessa participação em suicídio? Olha só, na participação em suicídio, o sujeito ativo, ele vai influenciar a vítima a tirar a própria vida, vai influenciar a vítima ao suicídio. Então ele não atira contra a vítima, ele não esgana essa vítima, ele não envenena a vítima. Ele faz com que a vítima se jogue do apartamento. Ele faz com que a vítima pegue uma arma e dispare contra a própria cabeça. Ele faz com que a vítima pegue e tome todo aquele veneno e morra. Só que olha só, pessoal, o que é o ponto importante aqui? O primeiro ponto importante é que você vai influenciar essa pessoa a tirar a própria vida. Essa pessoa vai tirar a própria vida, mas você tem que lembrar que o tipo penal só vai se caracterizar quando a pessoa, influenciada por um terceiro, se mata. Ou quando a pessoa influenciada pelo terceiro tenta se matar e sofre lesão grave. Se a vítima tenta se matar influenciada por um terceiro e sofre lesão leve, a conduta será atípica. E se a conduta ela é atípica, não haverá a punição. Esse é o ponto importante, então. Você vai olhar, então, que o sujeito ele não detém o domínio para matar alguém. Por quê? Porque não é ele que está fazendo a pessoa morrer. Não sou eu que estou atirando na vítima. Quem domina a ação é a própria vítima. Eu dou a arma para ela, quem vai escolher se matar é ela. Mas para eu ser punido por esse crime, ou a vítima vai efetivamente conseguir morrer, ou essa vítima vai sofrer a lesão corporal leve. E aqui, então, você vai ter o crime de participação em suicídio. O conhecimento de participação em suicídio foi cobrado, por exemplo, no 25º exame. Uma mulher que brigou com o marido. Aí o marido estava dentro de casa, ela liga o gás. E aí, ao ligar o gás, os vizinhos sentem o cheiro e salvam a mulher e o marido. E o marido sofre lesões leves. A pergunta que se tem aqui, qual o crime praticado por essa mulher? Vamos pensar, se essa mulher ligou o gás para matar o marido, nós podemos falar em participação em suicídio? Não podemos falar em participação em suicídio, nós falamos em homicídio. Homicídio, inclusive, qualificado. Porque se você está colocando gás dentro da casa, a pessoa não consegue respirar. E quem não consegue respirar está morrendo com crueldade, está morrendo sofrendo. Então é homicídio qualificado tentado. Por que não participação em suicídio? Porque essa mulher não influenciou o marido a tirar a própria vida. Ela agiu para tirar a vida dele. Ok? E daí nós temos também o crime de infanticídio. O crime de infanticídio. No crime de infanticídio, o que vai ocorrer? Vamos lembrar que primeiro você vai ter a mãe. Essa mãe, ela vai estar sob influência do estado puerperal. E aqui você vai ligar o teu primeiro alerta. Por que você vai ligar o teu primeiro alerta olhando para o estado puerperal? Porque o estado puerperal ele pode durar até 6 meses. Mas para caracterizar o infanticídio, é preciso que essa mãe haja durante ou
logo após o parto. Então você percebe que essa mãe, se ela agir 5 meses depois do parto, sob influência do estado puerperal, e matar o próprio filho, não vai ser crime de infanticídio, vai ser crime de homicídio, porque a mãe tem que agir durante ou logo após o parto. E essa mãe, ela vai matar, ela vai tirar a vida do próprio filho. Ela vai tirar a vida do próprio filho. E aí você percebe alguns detalhes. Primeiro detalhe, se a mãe estiver sob influência do estado puerperal e ela abandonar esse filho, ela responde pelo abandono, se ela abandonar dolosamente. Se essa mãe estiver sob estado puerperal e resolve arrancar a orelhinha do recém-nascido, ela responde por lesão corporal. Por outro lado, se essa mãe, sob influência do estado puerperal, durante ou logo após o parto, mata filho de terceiro, pensando que é o próprio filho, ela vai responder por infanticídio ou por homicídio? Por infanticídio. Mas por quê? Porque nesse caso você leva em consideração as características de quem você desejava, quem você queria atingir, e não de quem atingiu. Mas vamos imaginar que você tem uma mulher que tem um filho com lebre, né? E nasce com a cara do lebre, né? E a criança ainda nasce subnutrida, igual o lebre, né? Já pensou? Né? Nasce, né? Subnutrida igual o lebre. A mãe vai no berçário conhecer o filho e tem um ataque de desgosto, né? E ainda mais porque a vizinha dela é casada com um homem bonito, tipo um Brad Pitt da vida, e o filho nasce igual o Brad Pitt, né? Imagina que desgraça você ter a tua melhor amiga com um filho bonito e o teu filho ser feio igual o lebre. Pessoal, mas o filho da gente sempre é bonito, né? Talvez não, né? Não sei, né? Abim, você tem irmãos? É. Então, olha só. E se essa mãe mata o filho do Brad Pitt, sabendo que é filho do Brad Pitt? E aí, nesse caso, ela está sob influência do puerperal logo após o parto, mas ela mata o filho do Brad Pitt, sabendo que é filho de terceiro. Nesse caso, vai responder por homicídio, porque para ela responder por infanticídio no caso de erro sobre a pessoa, ela está agindo contra quem na cabeça dela é o filho dela. Se for filho de terceiro, nesse caso, e ela tem o conhecimento de que não é o próprio filho, e sim o filho de terceiro, ela vai responder pelo crime de homicídio. Por outro lado, o terceiro pode responder por infanticídio se ele dividir tarefas com a mãe? Pode! Atenção para esse detalhe. O terceiro, quando ele divide tarefas com a mãe, sob influência do estado puerperal, logo após o parto, para matar esse filho, o terceiro poderá responder por infanticídio. Só que você tem que tomar cuidado com um detalhe. O terceiro, ele tem que saber que a mãe está sob influência do estado puerperal. Porque daí o que você percebe? Imagina que você tem, num primeiro caso, uma mãe sob influência do estado puerperal, ela começa a agir para matar o próprio filho. Aí o marido, por não suportar o choro da criança, começa a agredir essa criança para matá-la também. Qual o crime praticado pela mãe? Infanticídio. E qual o crime praticado pelo marido? Vamos lá, o marido dividiu tarefas com a mãe ou o marido tinha razões próprias para matar essa criança? Tinha as razões próprias, não estava dividindo tarefa, não tinha o conhecimento do estado puerperal, ele queria matar essa criança para aplacar aquele choro que ele não aguentava mais. Você vai ter um homicídio. Aí eu pergunto, você matar uma criança porque você não aguenta o choro não é um motivo idiota? Sim, seria um homicídio então qualificado nesse caso. Agora, se você tem um marido que vê que a mãe está sob influência do estado puerperal e com ela divide tarefas para matar o próprio filho, aí você vai ter então caracterizado o crime de infanticídio. Ok? Tranquilo? Próximo ponto. Próximo ponto aqui são os crimes patrimoniais. Crime patrimonial, tenho certeza, vai estar na prova. E dentro dos crimes patrimoniais, o que importa para você aqui? Dentro dos crimes patrimoniais, primeiro crime que nós vamos trabalhar, o crime de furto. O que você precisa lembrar no crime de furto? No crime de furto, você vai ter a subtração. O que é essa subtração? É quando você age para tomar a posse daquilo que você não tem.
Então, olha só, quando se fala em subtração, você está agindo para tomar a posse de um objeto que você não detém. Então, eu vou agir para pegar essa bolsa. Eu vou ter caracterizado aqui a subtração. Você vai subtrair coisa. O que é coisa? É tudo aquilo que não é pessoa. Você vai subtrair coisa que, além de tudo, é móvel. Aquilo que você consegue movimentar. Não importa aqui se é uma casa, se é um barco. Se você conseguir colocar uma casa em cima de um caminhão e levar essa casa de um local até outro, essa coisa vai ser móvel. E o principal, a coisa, ela tem que ser alheia. O que é o alheio? Alheio é aquilo que é do outro. O alheio é aquilo que é do outro. E aí, quando você olha para coisa alheia, você tem que lembrar, então, que aqui reside o dolo. Porque o que é o dolo? É o querer fazer o crime. Só que para você querer, você tem que saber o que está fazendo. O que você precisa saber? Você precisa saber que a coisa é de um terceiro para você praticar o crime de furto. E se porventura aqui na sala de aula você acabe pegando um iPad, achando que é o seu iPad. Quando você sai ali na recepção, o baixinho te dá uma voadora e te dá a voz de prisão em flagrante pela prática do crime de furto. Qual que vai ser a sua defesa nesse caso? Ora, nesse caso, percebam, por mais que você tenha pegado um iPad de um terceiro, você sabia que o iPad era de terceiro? Você sabia que o iPad era alheio? Não, se você não sabe que é alheia, você está no erro de tipo essencial. E se você está no erro de tipo essencial, a sua conduta ela vai ser atípica, porque quem está em erro de tipo essencial não tem o dolo necessário para a caracterização do delito. Só que daí o furto ainda, nós vamos ter alguns pontos importantes. Nós vamos ter o furto privilegiado. Quando que nós vamos ter o furto privilegiado? No furto privilegiado, você vai ter um agente primário. Quem é o primário? O primário é o agente que não tem, na data do furto, condenação penal transitada em julgado. Ou seja, ele pode até responder inquérito policial, pode responder ação penal, ele pode, inclusive, ter sido condenado em primeira instância e essa condenação ser objeto de uma apelação. Enquanto não transitar em julgado, ele é primário. Só que além dele ser primário, a coisa tem que ser de pequeno valor. A coisa tem que ser de pequeno valor. Quando você fala em coisa de pequeno valor, o que se está dizendo? É aquela coisa que fica em torno de um salário mínimo. Ou seja, a OAB geralmente trabalha com um patamar de 400, 500 reais. Isso vai ser coisa de pequeno valor. Ok? Por outro lado, nós temos o furto qualificado. E dentro do furto qualificado, o que é importante nós lembrarmos? Furto qualificado significa aquelas hipóteses em que a pena será mais elevada. E dentro desse furto qualificado, o que eu quero chamar a atenção de vocês? Quero chamar a atenção de vocês para o furto com fraude. Por que furto com fraude? O furto com fraude, você tem... O que é a fraude? É o meio enganoso. Só que o furto, o que ele é? Uma subtração. Então, o que se percebe? Eu emprego a fraude para subtrair o bem. Mas, professor, qual que é a vantagem de empregar a fraude nesse caso? Você emprega a fraude nesse caso para distrair a vítima. Porque quem vai pegar o bem é o ladrão. Então você pega, por exemplo, um sujeito que se disfarça de carteiro. Ele se disfarça de carteiro. Ele entra dentro da casa. Pessoal, vamos lá? O sujeito se disfarça de carteiro. Ele entra dentro da casa porque ele fala para a senhora: eu gostaria de tomar um copo d'água. A senhora se distrai e ele aproveita para subtrair o bem. O que você percebe? A fraude faz com que a vítima reduza a vigilância e ele, ladrão, pega o bem. Qual que vai ser a diferença do furto com fraude para o estelionato? Olha só, no crime de estelionato, o comportamento da vítima é quem vai determinar o delito. Por quê? No estelionato, há uma fraude, que é o meio enganoso. Só que o que vai acontecer no estelionato? No estelionato, você emprega a fraude, a vítima se engana e vai te entregar o bem. Então lembre que no furto com fraude, o ladrão pega a coisa. No estelionato, a vítima enganada é quem vai te entregar o bem. Então você pega lá, por exemplo, o golpe do bilhete premiado. Se eu pego o bilhete premiado, entrego esse bilhete premiado para a vítima e falo: olha, é um bilhete premiado, ele vale 100 mil reais. Se você comprar ele por 100 mil, você vai na Caixa Econômica e saca 1 milhão.
a vítima saca 100 mil e me entrega. O que você percebe? Houve o emprego da fraude, que foi o bilhete premiado falso, e a vítima, enganada por esse falso bilhete, me entregou os 100 mil reais. Ok? Aí nós temos também ainda o furto qualificado pelo concurso de pessoas. O que é importante nós lembrarmos do furto qualificado pelo concurso de pessoas? Quando a gente fala em furto qualificado pelo concurso de pessoas, duas ou mais pessoas estão envolvidas com o mesmo fim, vinculadas subjetivamente. Elas querem a subtração do bem. Só que qual que é o ponto essencial do furto qualificado pelo concurso de pessoas? A participação, a contribuição dessas pessoas tem que ser essencial para a subtração do bem. Se, por exemplo, eu dou uma contribuição e essa contribuição acaba não ajudando em nada na subtração, não vai qualificar o crime. Vamos lembrar da questão que caiu no 24º exame. O sujeito vai até um chaveiro e pede para o chaveiro confeccionar uma chave falsa para que ele ingressasse no interior de uma residência. O chaveiro entrega a chave falsa, sabendo que o ladrão queria subtrair essa casa. Esse ladrão, ao chegar na casa, se depara com uma porta aberta e não usa a chave falsa. Por que que essa questão considerou como certa o furto simples? Porque olha só, a contribuição do chaveiro foi essencial para a subtração da coisa? Veja, o ladrão nem precisou da chave falsa que foi fornecida pelo chaveiro. Então, se a ajuda do chaveiro não serviu para a subtração do bem, nós vamos falar, então, em furto simples. O sujeito subtraiu a coisa, mas ele não precisou do concurso de pessoas para subtrair o bem. Por isso que, nesse caso, fique esperto. A contribuição tem que ser essencial. E aí, por último, a novidade da lei, a questão dos explosivos. Lembre que, a partir de abril de 2018, se a subtração for de explosivos ou de artefato utilizado para a fabricação de explosivos, você vai ter um furto qualificado. Isso aqui é novidade legal, nós vimos isso em sala de aula, e aqui é importante, então, você ter em mente isso. Se falar que o Michel entrou numa pedreira com o portão aberto e subtraiu explosivos dessa pedreira, o Michel responde por furto qualificado. Você qualifica em razão do objeto que é subtraído, nesse ponto específico, os explosivos. Ok? Tranquilo? Aí nós temos ainda o crime de roubo. Quando a gente olha para o crime de roubo, o que você vai perceber? Você vai ter no crime de roubo também uma subtração. O agente vai agir para tomar a posse do bem. Só que essa subtração, e aqui você tem que tomar cuidado, ela pode se dar mediante violência. E atenção, vamos lembrar de violência própria e violência imprópria. Não precisa decorar, você precisa entender o raciocínio para você dizer se é roubo ou não. E aí quando você fala na chamada violência própria, o que você imagina aqui na violência própria? A violência própria é a porrada. Você bate na vítima, você emprega a violência contra a vítima. Isso é a violência própria. Precisa machucar a vítima para caracterizar essa violência? Não. Basta que você empregue força física contra a vítima. Por isso que se eu empurro a vítima para pegar a bolsa dela, é roubo. Assim como o arrebatamento. Se eu puxo a correntinha, essa correntinha faz um pouquinho de força no pescoço, já não está empregando força física contra a vítima? Sim. Por isso que o arrebatamento é crime de roubo. Agora, no caso da violência imprópria, o que vai acontecer na violência imprópria? Olha só. Olha o que acontece na violência imprópria. Você pensa no ABIN. Por quê? ABIN, quando você toma um pé na bunda, o que você faz? Chora e bebe, né? Chora e bebe. Aí o ABIN sai. E aí, ABIN, se tem, por exemplo, uma mulher, vamos pensar, você está lá no lugar onde você vai. Não quero nem saber o lugar que você vai, mas vamos... O Gato Preto aqui, ABIN. O pessoal do online no Gato Preto é um lugar bem tenso aqui de Curitiba, que é frequentado pelo ABIN, né? ABIN, imagina que a Paola de Oliveira está lá no Gato Preto. E ela olha para você e fala, você que é o Fernando ABIN, o famoso ABIN, o que você faz, ABIN? Hã? Daí a Paola de Oliveira chega pro ABIN e fala, ABINzinho, ó,
compra lá uma Vive Clicô pra gente beber junto. R$700 a garrafa. Você paga, né, Abim? Você paga. O Abim, claro que vai pagar. É. Homem é burro, né, Abim? A gente faz dessas coisas, né? Vai pagar, homem é burro. E aí, ela bota um sonífero na bebida do Abim. E ela fala, Abinzinho, tua mãe tá em casa? Pra quem não sabe, a Abim mora com a mãe, né? Então, se ela quiser ir pra casa do Abim, tem que saber se a mãe tá em casa. A mãe estaria em casa, Abim? E como que você ia fazer pra levar a Paola Oliveira pra casa, nesse caso? Eu também. A Paola de Oliveira entra com o Abim dentro de casa. O Abim começa a se sentir mal por causa do champanhe com o sonífero. O Abim cai. E a Paola de Oliveira leva tudo. Deixa o Abim só de cuequinha e colete. Levou tudo. Pergunto, furto ou roubo? Roubo. Mas porque, olha só, quando você fala em violência imprópria, você está falando da utilização de meios que não é a força física contra a vítima. Você vai usar soníferos, você vai usar a hipnose para tirar a capacidade de resistência dessa vítima. Para tirar a capacidade de resistência dessa vítima. Você não bate na vítima, mas você tira a capacidade de resistência dela utilizando sonífero, hipnose, etc. Então, nesse caso, como para a subtração, a Paola de Oliveira tirou a capacidade de resistência do Abim, o Abim ela vai responder pelo crime de roubo. E não pelo crime de furto. Professor, mas daí deixa eu pensar num outro caso. Vamos imaginar que eu estou andando na rua e eu vejo uma pessoa em coma alcoólico, que eu não fiz nada, só encontrei a pessoa em coma alcoólico. Eu vou lá e tiro a carteira dessa pessoa. Nesse caso, furto ou roubo? Nesse caso é furto. Mas, professor, qual que é a diferença? A diferença é a seguinte, perceba que no roubo, vem cá comigo, perceba que no roubo, o agente vai empregar a violência. Essa violência não é a força física, mas tira a capacidade de resistência da vítima e o agente faz isso para subtrair o bem. Agora, se você se depara com uma pessoa que está desmaiada, que está em coma, que está caída de bêbada, sem os sentidos, e tira a carteira, tira o relógio, você percebe que aqui não foi você que tirou a capacidade de resistência dela, você não empregou violência contra essa pessoa, você só foi lá e subtraiu os seus bens. Por isso que o ponto-chave aqui é, para ser roubo, você vai agir sobre o corpo da tua vítima para impedir com que ela resista ao crime. E com isso você vai lá subtrair esse bem. Lembre que caiu no 25º. 25º, que é a história de um homem que voluntariamente entrou no banheiro e aí as duas mulheres que estavam no apartamento dele colocaram um pedaço de madeira e trancaram ele naquele banheiro. Elas não usaram a madeira para bater no sujeito. Elas simplesmente tiraram a capacidade de resistência dele utilizando um pedaço de pau. Elas não forçaram ele a entrar no banheiro. Elas aproveitaram uma oportunidade e tiraram essa capacidade de resistência. Por isso que aqui a gente fala no crime de roubo. Ok? Só que nós temos também o roubo quando há o emprego da grave ameaça. Quando que vai ter a grave ameaça? Quando você faz uma promessa injusta. Agora, vamos lembrar para vocês o seguinte, essa prova, ela está com tendência de ser cobrada novidade. É a prova da novidade. E aí, o que eu quero lembrar para vocês? Quero lembrar para vocês que a gente viu várias causas de aumento de pena, mas eu quero lembrar com vocês da arma. Por quê? Atenção para o detalhe. Atenção para o detalhe, a partir de abril de 2018, você só vai aumentar a pena no crime de roubo quando esse roubo for praticado mediante utilização de arma de fogo. Vamos lá, pessoal? Só vai ter a utilização de arma de fogo. Como assim, professor? Vem cá comigo. Olha só. Vamos ver aqui, vamos colocar aqui, abril de 2018, tá? Vamos colocar aqui abril de 2018. Se em janeiro de 2018
eu praticar um roubo utilizando uma faca de cozinha. O que acontecia? Eu tinha que o roubo teria o aumento de pena pela simples utilização de arma. O que era considerado arma antes de abril de 2018? Qualquer objeto que tivesse capacidade de ferir uma vítima. Então o caco de vidro, o estilete, a arma de fogo, tudo isso tinha um aumento de pena. Mas veio a partir de abril de 2018 e o que considerou? Considerou que o roubo só teria aumento de pena quando tivesse utilização de arma de fogo. Então presta atenção aqui em algumas consequências. Olha só, se a partir de abril de 2018 só passou a aumentar a pena se houver a utilização de arma de fogo, quem praticou o roubo anteriormente a abril de 2018, utilizando faca, caco de vidro, estilete, essa nova lei ela vai retroagir? Vai, ela vai retroagir. Mas, professor, por que ela é uma lei melhor? Porque a partir de agora você só vai aumentar a pena quando a arma for de fogo. Quando a arma não for de fogo, essa lei vai retroagir de que maneira? De maneira a afastar o aumento de pena, mas manter a condenação pelo roubo simples. Então veja, a retroatividade não vai tornar atípica a conduta. Ela só vai dizer o seguinte: amigão, se em janeiro de 2018 você praticou um roubo, por exemplo, utilizando um estilete, você vai ser condenado por roubo simples. E por quê? Porque é uma lei mais benéfica que vai retroagir. Só vai aumentar a pena se a arma for de fogo. Então o ponto essencial aqui que você vai olhar é, a partir de agora, como só aumenta a pena por arma de fogo, a utilização de qualquer outro meio, qualquer outra arma, inclusive anterior à entrada em vigor dessa lei, poderá então ter o afastamento dessa causa de aumento. Não vai ter um aumento de pena. Agora só um outro detalhe, eles vão querer juntar as coisas com vocês. E se cair, por exemplo, que o Michel foi condenado em março de 2018, com trânsito em julgado, pelo roubo com aumento de pena, porque ele usou uma faca de cozinha para assaltar uma pessoa. A pergunta que eu faço para vocês é: o Michel está condenado com trânsito em julgado. Essa nova lei vai retroagir para o caso do Michel ter sido condenado com trânsito em julgado? Vai retroagir, inclusive se houver o trânsito em julgado. E aí vem um outro detalhe para vocês. Quem vai ter que aplicar essa nova lei a quem foi condenado com trânsito em julgado? O juiz da execução penal. Artigo 66, inciso 1 da LEP. Então preste atenção. Percebam que no crime de roubo agora, a partir do... Vamos lá, pessoal. Vem. A partir de 2018... sempre que o roubo tiver emprego de arma que não seja arma de fogo, você vai afastar o aumento da pena, ainda que já tenha condenação penal transitada em julgado, ainda que o fato seja anterior a abril de 2018. A partir de abril de 2018, você só vai poder ter o aumento de pena com a arma de fogo. Ok? Da LEP 66, inciso 1 da Lei de Execução Penal, que permite o juiz, no caso do trânsito em julgado, aplicar a lei posterior mais benéfica. 66, inciso 1 da LEP. Ok? Tranquilo? Beleza? E aí nós vamos para o último ponto dos crimes patrimoniais. Aqui nós vamos ver as imunidades penais absolutas. Imunidades penais absolutas. O que vai acontecer nas imunidades penais absolutas? Imunidades penais absolutas, lembre do seguinte: nas imunidades penais absolutas, você tem crime, mas não tem punição. Então aqui não há punição. Não há punição no caso das imunidades penais absolutas. E aí o que você vai ter então olhando para essas imunidades penais absolutas? Vamos lembrar o seguinte: quando que você não vai ter punição? A não punição, ela vai ocorrer quando? Quando você pratica o crime contra o cônjuge, na constância do casamento. Então você vai ter o crime patrimonial, mas nesse caso não vai ter punição, desde que você esteja casado em união estável, na vigência dessa união ou desse casamento.
Professor, e quando que termina o casamento para o direito penal? Nós somos mais práticos. O casamento termina com o divórcio no papel. Então, né, Abinho, o tal do tempo. O tal do tempo, veja, se você estiver vivendo um tempo e quiser se vingar hoje à noite, você tem oportunidade. Não é, Abinho? Tem oportunidade. Não imunicia, né? Por quê? Se você, por exemplo, levou um tempo hoje do seu marido ou da sua mulher, você vai lá, mete o pé na porta e subtrai os bens que estão dentro da casa, né? O que você tem aqui? Furto com rompimento de obstáculo. O crime está caracterizado, mas como você está vivendo um tempo, você ainda no papel está casada. E para o direito penal, o que importa, se estiver na constância do casamento e você pratica um crime patrimonial em face do seu cônjuge, você tem o crime, mas você não vai ser punido. A mesma coisa acontece quando o crime é praticado contra o ascendente ou contra o descendente. Como assim? Você vai lá, quebra o porquinho do filho para comprar coxinha no seu Thiago. Você praticou um furto com rompimento de obstáculo contra o seu filho. Você vai ser punido? Não. Por quê? Porque você tem aqui o descendente como vítima do delito. Mas nós precisamos lembrar também algumas exceções. E o que você tem que lembrar nessas exceções das imunidades penais absolutas? Nós precisamos lembrar nas exceções das imunidades penais absolutas que nem sempre elas serão aplicadas. Então, quando você vai ter as exceções? Primeiro, se o crime patrimonial ele é praticado mediante violência ou grave ameaça. Então não adianta, por exemplo, se você tomar um tempo do seu marido, você ir lá, meter a unha na cara dele e levar o relógio do cara. Porque daí você vai ter praticado o roubo, como houve emprego de violência, você vai ser punido. Então você só vai ter a imunidade penal quando o crime não for praticado mediante violência ou grave ameaça. A segunda hipótese é a hipótese que não tem como não lembrar do Abim, o estranho. O estranho, né, Abim? Quem é o estranho? É o copiloto, quando a pessoa está com você e coloca o celular no modo avião, né? Que a pessoa bota o celular no modo avião é porque ela está com medo de receber alguma ligação, né? E aí o modo avião, se bota no modo avião é porque tem o copiloto, né, Abim? Tá pilotando o teu avião, seguro, Abim. Por que o estranho? Porque imagina, agora, essa hora, aqui no presencial, 10h05 da noite, já pensou se tem uma pessoa tomando banho dentro do seu banheiro essas horas? Professor, não põe minhoca na minha cabeça, eu vou sair correndo daqui, né? Se você quer saber isso, se você tiver no teu celular muitas mensagens, que horas você chega mesmo, é porque a coisa deve estar meio desandando, né? Então tome cuidado com isso. É ou não é, Abim? Espere dar o horário, né? Porque o tal de fazer a surpresa, você tem que estar muito seguro se você for fazer a surpresa, né? Aí olha só. Imagina lá, tá a pessoa dentro da sua casa e junto com a sua esposa, eles vão lá e subtraem os seus bens. Todos os seus bens de valor são subtraídos. E eles vão dividir para vender, para passar uma lua de mel em Cancún. Então, só subtraindo as coisas para passar a lua de mel em Cancún. O que vai acontecer? A tua esposa está casada com você. A sua esposa, ela tem direito à imunidade penal. E por ter direito à imunidade penal, não adianta você ficar bravo com ela, porque ela praticou um crime, mas ela é imune, ela não vai ser punida. Agora, e o amante? O amante vai ser punido nesse caso? O amante vai. Não se estende ao amante, não se estende ao estranho essa imunidade penal. A mesma coisa acontece, por exemplo, se eu e o Fernando Abim resolvemos subtrair um carro pertencente ao meu pai. Eu não vou ser punido, porque eu estou praticando um crime contra um ascendente. Mas o Fernando Abim, ele vai ser punido, porque ele é um estranho. Ele não é o filho do meu pai. E por último, o último ponto. Quando a vítima tiver idade igual ou superior a 60 anos. Nesse caso, quando houver idade igual ou superior a 60 anos, lembre, a vítima, nesse caso, não importa mais. Se tem idade igual ou superior a 60 anos, você afasta a imunidade penal. Então não importa mais se o crime tem violência ou não. Se, por exemplo, o sujeito pratica um furto contra a avó e a avó tem 90 anos... por mais que o furto não tenha violência. Nesse caso aqui, esse sujeito vai ser punido.
Então, se a vítima tem idade igual ou superior a 60 anos, afasta a imunidade penal e há a punição. Ok? Tranquilo? E o nosso último tema da noite, os crimes sexuais. Dentro dos crimes sexuais, a gente começa trabalhando já com o crime de estupro. Dentro dos crimes sexuais, a gente começa trabalhando já o crime de estupro. E aí, o que você vê no crime de estupro? Dentro dos crimes sexuais. Dentro dos crimes sexuais, o crime de estupro, quando que ele vai caracterizar? O crime de estupro, ele caracteriza quando você tem o emprego de violência ou o emprego de grave ameaça contra a vítima. A violência é o uso da força física. A grave ameaça é a promessa de um mal injusto. Essa violência ou essa grave ameaça vão ser empregadas no sentido de constranger a vítima. Só que aí você lembra que se você fizer a leitura do artigo 213 do Código Penal, ele vai te falar em constranger a. E aqui que está o ponto-chave para você. Para você lembrar que é estupro, você vai precisar lembrar que a vítima ela vai ser obrigada a participar de um ato sexual contra a vontade. Então vai constranger a o quê? A manter a conjunção carnal, ou a manter o ato libidinoso. A manter a conjunção carnal ou a manter o ato libidinoso. O que é conjunção carnal? A introdução do pênis na cavidade vaginal. Da onde você conclui que aqui é uma relação sexual heterossexual, porque pressupõe a introdução do pênis na cavidade vaginal. O autor do crime pode ser tanto homem quanto mulher. Agora, por outro lado, o ato libidinoso. Ato libidinoso é qualquer ato de cunho sexual. Então você percebe que a vítima não é obrigada, no ato libidinoso, a participar contra a sua vontade de qualquer ato de cunho sexual diferente da conjunção carnal. Então vai entrar aqui o coito anal, sexo oral, etc. Ponto importante é lembrar que o ato libidinoso não pressupõe o contato corporal. Então se você tem, por exemplo, o sujeito aponta a arma para o lebre. Fala, lebre, tire a sunga, fique só de sunga, que eu quero me deliciar vendo o seu corpinho magro. Vai ser estupro ou não vai? Vai. Nesse caso vai ser. Mas, pessoal, o cara não passou a mão no lebre. Não importa. Ele está praticando com o lebre um ato de cunho sexual diferente da conjunção carnal para satisfação do instinto dele. Nesse caso, então, você vai ter aqui esse ato libidinoso. Outro ponto importante. E se o sujeito, por exemplo, está num avião, se masturba nesse avião ao lado de uma mulher, mas ele não obriga a mulher a participar daquilo. Nós vamos falar em estupro? Não. Você tem que lembrar que se o sujeito praticar atos de cunho sexual sem obrigar a vítima a participar daquilo, nós não vamos falar em estupro, nós vamos falar na contravenção penal, é previsto no artigo 61 da Lei de Contravenções Penais. Nós vamos falar aqui daquele ato que é considerado a contravenção. Por quê? Porque nesse caso é uma importunação ofensiva ao pudor. Você não está obrigando a vítima a participar. Mas, professor, se a mulher falar, ui, que nojo, não quero mais ficar aqui. Aí o cara segura o braço dela e fala, não, você vai ficar enquanto me masturbo. Aí, quando ele segura no braço dela, ele passa a empregar a violência para obrigar ela a participar de um ato contra a vontade. Aí você vai ter caracterizado aqui o crime de estupro. Ok? Então sempre olhe para a questão, o fato da vítima estar sendo obrigada a participar do ato. Último ponto do estupro. Lembre que a vítima no estupro tem que ter idade igual ou superior a 14 anos. Por que isso? Porque se a vítima tem idade igual ou superior a 14 anos, atenção! Se ela consentir para a prática do ato, a conduta passa a ser atípica. Só vai ser crime se a vítima com idade igual ou superior a 14 anos tiver empregado contra ela violência ou grave ameaça para obrigar ela a participar desse ato sexual. Ok? Aí nós vamos para o último crime da noite. O último crime da noite é o estupro de vulnerável. E no crime de estupro de vulnerável, o que você vai perceber? No estupro de vulnerável, você vai ter a punição pelo ter. O que é o ter?
é qualquer forma de ter relação sexual. Então, com o consentimento. Então, você precisa lembrar que o ter vai abranger o consentimento da vítima. O ter vai abranger a grave ameaça. O ter vai abranger também a violência. Também vai abranger a violência. Então, é você ter, com o consentimento, com a grave ameaça, com a violência, você vai ter conjunção carnal, ou você vai ter ato libidinoso. Você vai ter conjunção carnal, você vai ter ato libidinoso. Mas o grande ponto desse crime, o que é? É olhar para a vítima. Por quê? Porque a punição é por manter ato sexual com determinadas pessoas que a lei proíbe o sexo. Quem são essas pessoas? Em primeiro lugar, o menor de 14 anos. Quem é o menor de 14 anos? Pessoas com 13, 12, 11, 10. Enquanto você tiver 13 anos, você é proibido. Completou 14 e consentiu, passa a ser conduta típica. Tem 13 e consentiu, mesmo com consentimento, vai ser estupro de vulnerável. E se a vítima tiver experiência sexual anterior, o menor de 14 anos, vamos lembrar da súmula 593 do STJ. A 593 do STJ, o que ela te fala? Ela te fala que no caso de vítima menor de 14 anos, não importa se tem consentimento, não importa se tem experiência sexual anterior. Praticou relação sexual com pessoa que tem 13, 12, 11, 10, 9 e aí para baixo, vai ser crime de estupro de vulnerável. Você tem também aqui o doente mental. Quando você fala em crime praticado contra o doente mental, o que você tem que lembrar aqui? Quem é o doente mental? É aquela pessoa que não tem capacidade de entender as consequências dos seus atos. Tá? A pessoa que não tem capacidade de entender as consequências dos seus atos. Como assim? Aquela pessoa que tem 50 anos, por exemplo, mas tem um retardo mental e sua idade mental é de 12, de 10, de 8. Nesse caso aqui, se essa pessoa manter relação sexual, quem manter relação sexual com ela, ainda que consentido, vai responder pelo crime de estupro de vulnerável. E por último, pessoas sem a capacidade de resistência. Quem são essas pessoas sem capacidade de resistência? Olha só, a capacidade de resistência aqui você não olha para a idade mais. Não importa a idade, não importa mais a compleição física dessa pessoa. O que importa é que essa pessoa está sem capacidade de resistir ao ato, de dizer não. Porque ela está dopada, porque ela está em coma, porque ela está, enfim, está desmaiada. Então aqui você tem aquele exemplo, por exemplo, da mulher ou do homem que se droga até desmaiar. E desmaiado no chão, uma pessoa ao ver isso vai lá e apalpa essa pessoa para satisfação do interesse sexual. Isso vai ser estupro de vulnerável. Mas professor, a própria vítima se colocou nessa posição de não ter capacidade de resistência. Não importa. A partir do momento que você tem uma pessoa que por razões físicas, por razões fisiopsíquicas, porque tem um sonífero sob efeito, se ela não tiver capacidade de resistência, vai caracterizar o crime de estupro de vulnerável. Ok? Tranquilo? Pessoal, então por hoje é só. Nos vemos então agora, acho que só no processo penal e depois na revisão de véspera. Valeu, pessoal. Até mais. Bom descanso.